Boa tarde, pessoal. Boa Tarde, tarde. Felipe. Boa tarde. Bom, eu acho que a gente pode começar, né? Primeiro, gente, eu gostaria de agradecer muito todo mundo que está participando desse encontro aqui promovido pela Ximenes. Esse tema da reforma tributária é um tema que eu sei que preocupa muita gente, porque a gente fica naquele momento de insegurança, o que que vai vir, o que que vai acontecer, e aí nada melhor do que a gente ouvir duas pessoas muito renomadas e competentes para nos ajudar a entender um pouco mais sobre a reforma tributária e essas mudanças que vão vir aqui para frente. Então, a gente convidou a doutora Letícia, né? Primeiro para falar e principalmente, né, falar um pouquinho mais dessa parte jurídica. E o doutor Alberto, que também é advogado, mas contador também, que vai também nos dar essa análise nesse viés jurídico e contábil, tá? Primeiro eu vou passar aqui a palavra para a Letícia e aí vocês podem iniciar, tá, gente? Obrigado. Obrigada, Obrigado. Guilherme. Só uma coisa, não fala que eu sou advogado lá da Letícia, não. Fico com vergonha. Sou contador. Parece, Entendo bem. Alberto. Ai, ai, vocês dois. Boa tarde a todos. Boa tarde, Vitória, Lourdes, Guilherme. É um Boa prazer tarde. poder participar desse momento com a equipe Ximenes, a pedido da Cássia. Espero que a gente contribua de alguma forma. Nos deram pouco tempo aqui, né, Alberto, para falar de um tema tão complexo, mas a gente preparou um material que busca, pelo menos, clarear um pouquinho você sobre o assunto e dar um norte aí dos próximos passos que a gente vai ter que tomar. Tá tudo tá indo. Três pontos são importantes que a gente gosta, que eu gosto de reiterar quando a gente vai falar de reforma tributária, é o seguinte: a gente está falando de uma legislação que tem mais de 500 artigos. Ou seja, não é moleza, não é brinquedo, não. É uma coisa complexa, grande, que a gente vai ter que, com o tempo, nos adaptar e nos inteirar para a gente chegar lá no ponto. Segundo, que é muito importante que o advogado, né, seja ele imobiliarista ou tributarista, ande sempre com o contador. O contador, nesse momento, ele precisa de estar com o advogado para quê? Para simular, para planejar, para errar, a receita consertar e você errar de novo, e ela conserta de novo até acertar. Porque vai ser assim vão ser anos de experiência, anos de acertos e erros, até que a gente consiga chegar no ponto. A reforma tributária, só a título de introdução, ela foi pensada no ramo industrial. Então, ela não foi pensada no ramo imobiliário. É uma reforma que ela veio para sanar aquele problema que a gente tem, principalmente no Brasil, de impostos espalhados pelo Brasil todo, de percentuais diferentes para mesmos produtos, em regiões diferentes do país, e que causavam um desequilíbrio econômico muito grande. Então, você compra um negócio em São Paulo, ou lá no Piauí, ou lá em Santa Catarina, e esse disparate aí de diversidade, de tributos, né, essa carga tributária tão diversa que chamou atenção para que fosse feita essa reforma tributária, partindo do setor industrial. De início, a gente pode falar aí que houve uma substituição tributária, tá? Hoje vai substituir a partir de 26 os impostos, né, que a gente tinha, IBS, CBS, pelo IVA dual, que é um único imposto seletivo, e vai ter o IS, que é o imposto seletivo para bens específicos. Só vou passar aqui, ó. Os tributos que foram extintos objetivamente são o PIS, COFINS, IPI, ICMS e SS, que serão substituídos por o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que vai ser regido a âmbito federal, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai ser regido a âmbito estadual e municipal, e o IS, que é o Imposto Seletivo para produtos não específicos, e o IPI vai continuar somente com os produtos da Zona Franca de Manaus. Vai ser mantido, tá? Aqui a gente tem que lembrar, e o Alberto vai falar um pouco sobre isso, e aí, Lourdes, você sempre parte desse princípio na hora de pensar sobre reforma tributária. O regime simples, se a empresa tiver um regime simples, ele vai ser mantido da forma que ele está, tá? Os contribuintes que recolhem hoje através do regime simples,
eles vão poder optar por se adequarem a contribuintes de IBS, CBS ou não. Vai ser uma opção e não uma necessidade. Então, quem tem o regime simples continua do mesmo jeito que está, ok? Então, Ok. a gente vai fazer essa substituição, o regime simples vai ser mantido, e lembrando sempre essa questão setorial, que a legislação foi pautada no âmbito, né, do setor industrial, para simplificar aí essa questão do ICMS, ISS, etc., mas vai impactar em todos os setores econômicos do país. E aí vocês vão me perguntar, como que a Receita vai fazer para administrar tanta gente, tantos impostos, o Brasil todo, com tantos imóveis, tantos produtos, tantas atividades econômicas? Uma das medidas que a Receita já tomou e que já existe lá no site da Receita, se vocês entrarem aí no programa do Imposto de Renda de 2026, vocês já vão poder ver que há alguns dados já lançados no CPF de cada um ou no CNPJ das empresas, e vai existir um campo lá que vai ser o campo do CIB. O que que é o CIB? O CIB vai ser o Cadastro Imobiliário Brasileiro, como se fosse um CPF do seu imóvel. Então, cada um que for proprietário de algum imóvel vai constar lá na Receita Federal esse número identificador do seu imóvel. E a Receita, tendo esse número identificador do seu imóvel lá guardadinho, ela vai potencializar o controle dela e a fiscalização dela. Como? Só para a gente dar um exemplo aqui, Lourdes, para facilitar. Vocês têm alguns proprietários de imóveis que não necessariamente declaram o recebimento dos aluguéis em nome deles. Muitos deles podem ter no CPF deles o imóvel, mas eles preferem declarar, por exemplo, em nome do filho ou em nome do irmão. Para quê? Para não chegar naquela carga tributária específica que a Receita Federal exige de valor e ter que declarar e recolher imposto. Então, é uma forma hoje que os investidores arrumam de, querendo ou não, driblar algum pagamento de imposto, colocando aí filhos, herdeiros, como os responsáveis pelo recebimento do aluguel. Né? A gente sabe que o proprietário não necessariamente tem que ser o locador. A gente pode ter um proprietário com o CPF e o locador recebendo no outro CPF. Hoje a Receita vai fazer o quê? Eles vão, através desse CIB, começar a questionar isso. Falar, uai, Lutz, como que tem o seu CPF como proprietária e o Guilherme é que recebe a renda desse aluguel? Por quê? A título de quê? Então, esse CIB ele vai servir para cruzamento de dados, tá? O CIB vai ser uma forma que a Receita vai ter uma ferramenta para cruzar esses dados. A gente ainda não tem ainda, né, regulamentado pela Receita a forma desse CIB ser cadastrado, se vai ser através de uma matrícula, através do índice cadastral, se eu tiver só a posse de um imóvel, eu vou ter que estar vinculada a esse CIB, se o imóvel estiver ainda em processo de regularização, em construção, como que a Receita vai fazer isso com os vários tipos de imóvel que a gente tem? O fato é, quem já tem um imóvel declarado com o cadastro lá em bens e patrimônio já vai constar no imposto de renda de 2026 como esse imóvel fazendo parte desse CIB aí, tá? Ok. E aí vocês vão falar comigo, não, beleza, então agora a gente vai ter no lugar desses impostos todos uma carga de BS e CBS. Quem serão os contribuintes IBS e CBS e quem tem que se preocupar com esses novos impostos? Os impostos que vão surgir, o IBS e CBS, eles são, sim, né, aplicados a contribuintes do mercado imobiliário. E aí a gente vai ver que na lei da Reforma Tributária 214, a Lei Complementar 214, ele deixa expresso que o IBS e CBS vai incidir em operações onerosas, seja com bens ou com serviços. Então, todas as modalidades de operações onerosas, como troca, permuta, compra e venda, locação, arrendamento, contratos de leasing, alienação fiduciária, tudo isso que é definido como uma operação onerosa, ou seja, uma operação que envolve dinheiro, vai estar sujeita à aplicação da regra do IBS e CBS. Todas essas operações aí de transferências de bens ou serviços, tendo contraprestação. Mas quando que a gente vai considerar o locador contribuinte, pessoa física de IBS e CBS? E aí, para vocês que estão aqui assistindo, vocês têm que fazer o seguinte pensamento. A Receita criou alguns requisitos para que você se encaixe como um contribuinte IBS e CBS. O primeiro deles é,
são alternativos. Eu tenho 3 imóveis ou mais, tá? E recebo uma receita de aluguel acima de R$ 240.000 por ano. Quem aqui se encaixa nesse perfil? Levanta a mãozinha aí na tela. Pode falar, gente, pode participar. A gente está aqui para vocês poderem trocar ideia e a gente clarear esse momento de. Média de 20 mil ou mais de faturamento de locação. Quem aí, Lourdes, que tem essa. São poucos, não são muitos, não. Fernando, quem mais? Enfim. Quem não tem esse requisito, tá? Quem ainda não tem esse requisito aí do 3 imóveis e 240.000, não vai ser um contribuinte BS-CBS. Falar, não, mas eu não tenho 3 imóveis, eu tenho 2 imóveis e recebo mais de 288.000 por ano, que é o segundo requisito da Receita. Nesse caso, você também se aplica como contribuinte IBS-CBS. Então, vamos lá, para a gente não esquecer. Ou 3 imóveis ou mais e 240.000 de receita anual, ou 288.000 de receita anual, independente do número de imóveis. Esses são os contribuintes IBS e CBS. E com relação à venda, esses dois requisitos aqui, a gente está falando em relação à locação, a pessoa do locador. E com relação à venda, o que que a Receita quer tributar, gente? Ela pretende tributar aquelas pessoas que praticam a compra e venda com habitualidade. Ou seja, não para comprar um imóvel para morar, para comprar um imóvel para um filho, mas como investidor, uma pessoa que tem o hábito de comprar e vender imóveis como uma forma de investimento, a Receita quer tributar essa pessoa. Então, a pessoa que será contribuinte se vendeu mais de 3 imóveis distintos, que tenha tido a posse deles inferior a 5 anos, ou mais de um imóvel construído pelo próprio vendedor nos 5 anos anteriores à venda. Esse tipo de vendedor e comprador de imóvel vai ser caracterizado como um vendedor recorrente, com habitualidade. Então, vai ser uma atividade onerosa de alienação que vai ser tributada aí com IBS, CBS, tá? Ô, doutor Letícia, só uma pergunta. Quem tem 200 mil de aluguéis e tem 5 imóveis, entra nessa equação? Não, porque o primeiro requisito é 240.000 e mais de 3 imóveis, Obrigado. tá? E aí, gente, quando a gente fala, vamos experimentar para saber se vai ter, né, se eu vou ser contribuinte IBS, CBS, se eu vou recolher através desse tipo, dessa modalidade, se eu vou manter do jeito que eu estava antes, se eu vou falar que eu sou contribuinte IBS, CBS ou não, qual arranjo que a gente vai fazer, isso tudo vai ser com o tempo, vai ser gradativo. Como vocês podem ver aí, ó, essa reforma tributária, ela tem todo um cronograma de transição. Então, ela vai começar no próximo ano, em 2026, que está batendo aí na porta, com uma fase de teste. 2026, a gente já tem a opção de emissão de notas fiscais com IBS e CBS, com índices bem irrisórios para constar nas notas, e com o tempo eles vão calibrando esses ajustes aí, mas sem ainda onerar o contribuinte. Em 27 e 28, a CBS já vai entrar em vigor, já vai estar substituindo PIS e COFINS. Então vai ter e o IBS vai estar em transição com 0,1. 29 a 32, existe uma eliminação progressiva do ICMS e ISS e um aumento gradual do IBS até a alíquota definitiva. E em 33, a gente vai ter um novo modelo já consolidado, substituindo impostos antigos pelo CBS e IBS. Então, a gente pode ver aí que é uma transição que vai durar aí, ó, 7 anos. É bastante tempo. E nesses próximos 7 anos, a gente vai aprendendo, vai errando, vai acertando, né? Vamos sofrer autuações. A Receita ainda tem muita matéria para regulamentar e muito assunto para trazer. E a gente precisa de
adaptar de acordo com a realidade de cada um, né? Na hora de comprar, na hora de vender. De início, a gente tem, aí o Alberto daqui a pouco vai explicar esses exemplos, uma estimativa de que a soma de IBS e CBS vai dar mais ou menos 26,5%, tá? E aí a gente vai falar, putz, 26,5% mais imposto de renda, como é que vai ser? Vai ficar muito difícil esse mercado. Como é que eu vou fazer para me adaptar a esse mercado? Só que a Receita é o seguinte, eu gosto de falar isso, na legislação lançada, a Receita morde e assopra. Morde e assopra. Ela nunca só morde. A gente percebe isso. Porque ela teve que fazer um planejamento macro para todos os tipos de operações e adaptando os nichos comerciais de acordo com as atividades e dando sopros. E aí vem a questão do primeiro sopro aí que a gente já tem previsto na lei, que são os benefícios e o tratamento especial para o mercado imobiliário. As alíquotas de locação e arrendamento, elas serão reduzidas em 70%. Então, se você fala lá de uma base de 26,5%, com a redução de 70%, a gente vai chegar numa alíquota efetiva de aproximadamente 8%. Na venda de imóveis, você vai ter uma redução de 50% da alíquota da venda de imóveis. Então, você vai ter de 26,5%, a gente vai falar de uma alíquota efetiva de 13%. Então já começa a diminuir um pouco esse cenário. Por isso que a gente tem dito que alguns especialistas falam, não, vai ser boa a reforma tributária para todo mundo, vai organizar melhor, as operações vão ser cercadas, todos vão estar incentivados a emitir nota fiscal, a fazer tudo por dentro, né? Não existe mais esse negócio do caixa 2. Por quê? Porque a Receita vai beneficiar o contribuinte que declarar. A Receita vai beneficiar o contribuinte tanto com redutores quanto com compensações. Então, vão existir compensações em relação à atividade produtiva de cada empresa. O exemplo mais fácil disso é o seguinte: a construtora. A construtora ela tem que comprar material de construção para o prédio. Então, ela vai comprar tijolo, vai comprar cimento, vai comprar areia. Quando ela fizer essa compra, ela vai receber a nota fiscal desses produtos. E nessa nota fiscal, ela vai recolher o IBS e CBS. Vai estar lá destacado. Quando ela for repassar o produto dela, que vai ser o imóvel construído para um terceiro, se ela recolheu esses impostos para a compra do material de produção dessa unidade, ela vai ter uma compensação nos próximos impostos que ela vai pagar. Então, a Receita quer criar uma cadeia. Você recolhe, tem a compensação, recolhe, tem a compensação, recolhe, tem a compensação. Isso para quê? Para nós mesmos, contribuintes, sermos os nossos fiscais. Nós vamos dar prioridade para comprar por alguém que vai emitir nota. Nós vamos querer saber quanto de imposto que a empresa está pagando para poder saber quanto que vai compensar na minha prestação de serviço. Tá? Então, essa questão da Receita morder e assoprar é que a gente fala para que vocês fiquem atentos com o contador, porque na hora de fazer o cálculo tem que pegar todo o cenário, analisar cada perfil, cada situação, passar para o contador e o contador fazer o cálculo, para saber se vale a pena, se não vale a pena. E aí a gente vai evoluir nessa análise aqui, vou te passar, você falar, Alberto, Uhum. sobre o que fazer dentro desse novo cenário para quem é contribuinte BS-CBS, qual opção tomar, qual a melhor medida nesse cenário hoje, que é um cenário número 1 de 7 anos que a gente vai viver pela frente aí, né, para encarar o novo fisco aí do mercado imobiliário. Se quiser falar, Letícia, Alberto, diga. posso. Posso compartilhar a minha tela? É o mesmo Sim, slide que você está apresentando, mas eu continuo e eu ótimo, que aí mesmo você passo já quando eu vou passa. falando. Beleza. Só um segundo aqui, gente, já estou colocando. Beleza. Pergunta, todo mundo consegue ver meu laserzinho na tela aqui? Sim. 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 Beleza. Pessoal, não sei vocês, mas minha matéria favorita na escola sempre foi matemática. Eu acho que eu tô, uma 90% aqui deve estar junto comigo. Então, vamos falar um pouquinho de número, a parte mais gostosa de falar. Peguem seus cafés e vamos lá. Seguinte, eu percebi aqui, pelo que vocês falaram, quando a Letícia pediu para levantar a mão, que poucos aqui têm renda de locação acima de 20 mil. Então, se poucos aqui têm renda de locação,
A gente fala que a maioria de vocês aqui não é contribuinte, não será contribuinte de ISBS. Não é, será um dia, vai ter renda aí de mais de 50 mil, todo mundo. Mas hoje em dia não são. Então, assim, eu vou passar um pouco mais rápido sobre qual que é a influência da reforma tributária para os contribuintes. E eu vou falar um pouquinho mais da influência da reforma tributária para os não contribuintes mais para frente. Vamos falar dos contribuintes primeiro. Vamos lá. Eu peguei um cenário aqui para analisar. Uma pessoa física que loca 4 imóveis residenciais. Por que 4? Porque a regra é mais de 20 mil reais e 4 ou mais imóveis, certo? Nesses 4 imóveis, temos aí um rendimento mensal total de 21 mil, ou seja, 250 mil por ano. Essa pessoa é contribuinte. Eu vou repetir isso várias vezes. É para os contribuintes. Se você não é contribuinte, não precisa se preocupar com o que vem agora. E prepare-se para um susto. Tem solução depois do susto, eu prometo. Para todo mundo que é contribuinte, depois do susto tem solução. Vocês vão ver aqui embaixo, aumento de 30% na alíquota atual. Eu vou explicar melhor esse quadro aqui, tá? Tudo que for de vermelho daqui para frente é ruim, tudo que for verde é bom. Vocês vão ver daqui a vai ter uns vermelhinhos no começo, depois aparece mais uns verdes. Seguinte, gente, vamos comparar a tributação atual de 2024, 2025 também, 2026 também, porque a reforma tributária, como a Letícia bem falou, começa em 2027. E mesmo assim parcial, começa em 2027 com o CBS, depois entra o IBS parcialmente, vai ter uma transição. Então, eu estou comparando a tributação atual com como vai ser na reforma depois de 7 anos de transição. Beleza? Primeira coisa, você tem um rendimento de 21 mil de aluguel, você paga 27,5% de imposto de renda. Isso aqui não mudou, tanto que está igual nas duas. O imposto de renda não muda. Todos os outros impostos estão sendo substituídos. PIS, COFINS, IPI, ISS, ICMS, estão todos sendo substituídos. Imposto de renda continua como sempre. Eu posso até aproveitar mais para o final e falar um pouquinho da nova tabela do imposto de renda, que o Lula aprovou aí tem 2 semanas, tem 3 semanas já. Pois bem, imposto de renda não muda, nem hoje, nem em 2033. O que que muda? Vem o IBS, CBS. Pessoa física não pagava nenhum desses 5 impostos que eu falei, desses 5 tributos. PIS, COFINS, ISS, ICMS, IPI, pessoa física não paga nenhum deles. Mas a pessoa física contribuinte paga IBS e CBS. De novo, contribuinte. Quanto que é IBS e CBS? 8% do valor da locação menos o redutor social. Redutor social é um redutor da base de cálculo de R$ 600 por imóvel. É um valor fixo, fixado em lei, tá? Isso significa que mais imóveis de menor valor te geram menos tributo? Sim. Se você tiver 10 imóveis que te dão uma renda de 25 mil, em comparação com 2 imóveis que te dão uma renda de 25 mil, 10 imóveis vai ser mais barato. Pois bem, 21 mil menos 2.400 vai dar aí aproximadamente 18.600, se não me engano. Vezes 8%, temos aqui o IBS-CBS. Um custo total de imposto de renda mais IBS-CBS, que aumenta em 30%. Antes era 23%, vai para 30%. Alberto, eu já tenho no meu imposto de renda outras rendas que tributam, por exemplo, salário, aposentadoria, prolabore, o que for. Eu já pago 27,5% na locação. Significa que vai de 27% para 30%? Não. Se é 27 aqui é 35. Aqui é 34, 35. Então, o aumento de 30% continua normal, tá bom? E eu vou repetir 1.000 vezes, para quem é contribuinte. Na venda, quem vende imóvel hoje já paga o imposto de renda sobre ganho de capital. Para quem não sabe, é um imposto na venda do imóvel que você paga 15% sobre o seu ganho. Vamos analisar um cenário aqui. Comprei um imóvel em 2020, vendi em 2025. Alguns asteriscos aqui que eu não utilizei nenhum benefício de isenção, existem vários, isso é uma palestra por conta própria, por si só. E o redutor não social não se aplica, porque existe um redutor social também, assim como tinha os R$ 600 no aluguel, tem na venda também. Só que esse redutor social é só para a primeira vez que esse imóvel foi vendido. Vamos supor que você já comprou ele pronto. Você comprou por 400, vendeu por 700. Qual que é seu ganho de capital? É a diferença entre os dois, 300 mil reais. Essa é a base de cálculo do imposto de renda sobre o ganho de capital. 15% de 300 mil reais. Esse já existe. Já existe há mais de 10 anos, vai continuar existindo daqui a 10 anos se ninguém mexer. Prepare-se para um susto de novo. Déjà vu, né? Mesma coisa. Esse aqui vai ser pior, inclusive. Ganho de capital de 300, tudo certinho. Deixa eu passar lá para o final de uma vez. Aumento de 70% na linha.
E tem casos de 100%, 120% de aumento. De novo, para quem é contribuinte, não é para todo mundo. Alberto, eu sou contribuinte, para quê? Eu vou ficar vendendo, vou ficar comprando e vendendo imóvel mais não. Vai sim, tem solução para você, eu prometo. Então, a gente está falando aqui de 300 mil de ganho de capital. Existe uma redução pelo tempo desde a aquisição, isso no imposto de renda, então o imposto de renda a pagar é 35 mil. Se mantém hoje, se mantém daqui a 10 anos. A diferença é, a diferença é o IBS-CBS. Lembra que o valor era de 400 mil da compra? Porque tem 5 anos de imóvel, esse valor tem um redutor, um redutor não, ele aumenta de 400 para 500 mil. Eu joguei 5% ao ano, chegou em 500 mil. Então, 700 menos 500 mil, 200 mil de ganho, vezes 13%, 26 mil. 35 mais 26, 61, total 8,7% do valor total da venda. Para quem é contribuinte, receber a locação de imóveis e receber venda de imóveis na pessoa física, eu entendo que não vale a pena mais. Qual que é a solução? As holdings patrimoniais. Por que eu falo que a solução são as holdings patrimoniais para quem é contribuinte, mas é também, e aí eu falo para todo mundo, para quem não é contribuinte também. Para quem já paga 27,5%, que é quem já tem renda acima de 5 mil reais aproximadamente aí por mês, talvez já valha a pena conversar sobre holding. Mais ainda agora com a reforma tributária. Vamos falar de holding um pouquinho. O que é uma holding propriamente dita, juridicamente falando? Uma holding é uma empresa que controla outras empresas. São aqueles grupos empresariais grandes, cada empresa faz uma coisa e tem um grupo, tem uma empresa só que controla todas as outras. Essa é uma empresa, essa é uma holding propriamente dita. Mas aqui a gente vai falar de holding patrimonial. É um termo mais coloquial usado para uma empresa que controla patrimônio de quem é sócio dessa empresa. Então vamos ver. Pode entrar carro, casa, apartamento, quantas casas quiser, lotes que você está comprando, fazenda, pode entrar cota de empresa também, aí vai ficar mais próximo de uma holding propriamente dita, mas é basicamente uma holding que administra o patrimônio da pessoa. E é por isso que a gente fala também de holding familiar, o holding patrimonial familiar. É a holding que administra o patrimônio da família. Ok? Pô, então, eu estou falando então que a holding é a solução para quem é contribuinte pagar menos imposto? Sim. Na holding, a gente paga 11 a 16% na locação. Vamos comparar com aqueles 30 a 34% que eu mostrei antes? Mesmo antes da reforma, a gente estava falando de 23 a 27%. Mesmo antes da reforma, já estamos aqui já. Já vale muito a pena hoje, principalmente para quem já paga 27,5% sobre a locação. E na venda, a gente fala de 6 a 9%, em comparação com os 9%. Ele pode chegar a 9%, mas são casos raros. Na maioria das vezes vai ficar próximo de 6%. Tá bom? Substitui integralmente o imposto de renda mais CBS e IBS na pessoa física, sendo contribuinte ou não, nesse caso. E esses valores aqui, 11%, 6%, podem ir para menos ainda, com utilização de crédito de IBS e CBS, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, como que vai funcionar. Se fosse lindo assim, né? Porque eu falo assim, pô, então se eu recebo aí um salário de 5 mil reais, por exemplo, tem 2 aluguéis, total 2.500, eu estou pagando 27,5% nesses 2.500. Eu quero abrir uma holding agora, né? Tem um único porém. Existe um custo inicial de ITBI na transferência dos imóveis para a holding. 3% em Belo Horizonte, Nova Lima. Esse custo é que geralmente trava as pessoas de abrir uma holding para elas. Dito isso, existe um processo que tramita no STF, já com 3 votos a favor. Para quem não gosta do Alexandre de Moraes, ele votou a favor desse processo. Eu não estou falando que eu gosto dele, não, mas pelo menos um pontinho comigo ele tem nessa questão aqui. Se tiver mais 3 votos, chega a 6, que é maioria de 11. Eu estou com a previsão aqui, mas é uma previsão que é difícil, porque a gente não pode considerar, a gente não pode contar com a STF, prazo de STF para nada. Mas eu acredito que eles vão ter que eles vão dar uma notícia desse processo até abril, junho. Dito isso, qual que é o processo? Se esse processo passar, acaba esse custo inicial de TBI. Você passa as empresas para uma holding de um mês para o outro, não paga ITBI nenhum, você vai pagar só o custo de transferência no cartório de imóveis.
e você já começa a ter redução de imposto no mês seguinte. Se esse processo aqui passar, vai explodir holding no Brasil. Vai explodir. Praticamente todo mundo que tem aluguel e já está nos 27,5% vai querer abrir holding para pagar menos imposto. E não só isso, para ganhar crédito de IBS e CBS. E é importante dizer, tá? Todos esses casos que eu mostrei aqui para trás, esse aqui, esse aqui de locação, todos eles são casos específicos que eu criei para mostrar para vocês. Cada caso é um caso, cuidado com generalização, falar que é a mesma coisa para todo mundo, tá? Isso é importante dizer. Vamos falar um pouquinho de crédito, de BSMS, daqui a pouco eu volto nas holdings. Como é que funciona IBS, CBS, ou, aliás, as notas fiscais do Brasil, a partir do ano que vem? Essa aqui é uma nota fiscal emitida pelo emissor nacional, que vai começar agora em janeiro, apesar de que Belo Horizonte já começou agora em dezembro, novembro e dezembro. Para quem tem empresa, deve ter passado por isso aí, início de novembro, início de dezembro, deve ter passado aí por uma certa dificuldade de emitir nota fiscal, que mudou. Sim. Antes emitia pelo BHSS, agora emite pelo emissor nacional. Esse é o modelo novo de nota fiscal. Eu só dividi ele pela metade aqui, porque senão não cabia tudo na tela. A parte de cima está aqui, a parte de baixo está aqui. Esse é o novo modelo que todas as empresas passam a utilizar a partir do ano que vem. Belo Horizonte só se adiantou, mas o resto do Brasil já é a partir de janeiro. Tá bom? Por que é importante essa nota fiscal? Por causa dessa parte final dela aqui. Ó. Você vai ver, só dei um zoom naquela outra página, para mostrar aqui esse PIS/COFINS retido e esse SQN retido. O PIS/COFINS vai acabar. Em breve vai começar o IBS e CBS. Então, o que vai aparecer aqui? Vai aparecer destaque de IBS, destaque de CBS. O que isso significa? Significa que se eu comprei um serviço, paguei por um serviço de 13.500, vai ter um destaque, vamos supor que seja de 10% de 13.500, que é 1.350. Já arrumei cálculo de difícil para mim. Vai ficar 14.650. Não, 14.850. 13.500 mais 1.350, 14.850. Vai ter aqui 13.500, vai ter aqui IBS e CBS, 1.350, valor total da nota, 14.800. Vou falar 14.800 para facilitar. 14.800. Então, o consumidor final vai pagar aqui 14.800. E vai funcionar no Brasil o split payment. O que é o split payment? Acho que é até melhor usar um outro exemplo, vou usar o exemplo de um carro. Eu gosto de usar sempre de um carro, para falar, que aí fica valores mais fechadinhos. Vamos supor que você, pessoa física, vai comprar um carro de 100 mil reais. Vai ter aqui o valor de 100 mil, um valor de IBS CBS de 10 mil reais, ok? Valor total 110. E você vai pagar esse carro no Pix, você tem esse dinheiro todo na conta corrente, fácil, 110, toma aqui. A empresa que te vendeu o carro vai receber só 100, por mais que você tenha pago 110. Os outros 10 mil vão automaticamente, eles não passam nem pela conta corrente da concessionária. Eles vão automaticamente para uma conta do governo vinculada ao CNPJ da concessionária. Muito parecido com o FGTS. FGTS não é uma conta do governo vinculada a você, que você tira dela algum dia? Muito parecido. Vai existir uma conta de IBS, CBS no governo, vinculada ao CNPJ da empresa, e desses 100 mil, 100 vai para a empresa, 10 vai para a conta vinculada. Essa separação dos valores, split payment é pagamento separado, pagamento cortado. Exatamente por isso. Ela é automática. Isso significa que a nota fiscal vai ter uma vinculação com o Pix, ou com o QR Code, ou com o boleto, com qualquer que seja, ou até com cartão de crédito. Vai ter uma vinculação e vai ser tudo automático, vai ser tudo dividido automaticamente. Isso é uma novidade muito grande. E eu diria que isso é uma coisa tão grande quanto o Pix. Isso não existe, eu acredito que não existe em lugar do mundo. O Pix já foi um super avanço, assim, uma coisa que não existe em lugar nenhum no mundo. Acho que existe em um ou dois países só, alguma coisa parecida. E esse split payment vai ser a mesma coisa. Tá bom? Então, só para vocês saberem que é importante que, quando vocês comprarem um produto, acostumem-se com essa frase, porque vai ser perguntada demais no Brasil, vai ter que ser comum. Já inclui BS CBS? Então, olha, já estou antecipando tática de vendedor, tá?
Quando você for comprar o carro, ele vai falar, não, é R$ 100.000. Quando você vai ver na nota, 110. Então você tem que perguntar, é R$ 100.000? Já inclui IBS, CBS? Ele vai falar, se não, significa que o valor vai ser maior. Então, se ele falou 100, na nota fiscal vai ser 110, você vai pagar 110. Se ele falar sim, já inclui, significa que o valor do carro em si é mais ou menos uns 90, e os outros 10.000 vão a mais para chegar nos 100.000 que ele falou. Aí a nota fiscal vai ser 100.000 mesmo. Então, acostume-se com essa pergunta. Já, esse valor que você está me oferecendo já inclui o IBS-CBS? Lugar comum daqui para frente. Isso vale para todos, contribuinte ou não. Se for comprar Coca-Cola na loja, vai ter separação de IBS-CBS no cupom fiscal do restaurante. Aliás, o restaurante não, porque ele está te vendendo, ele pode ser simples nacional. Mas o restaurante, quando comprar Coca-Cola, para ele vai ter a nota fiscal com separação de IBS-CBS da Coca-Cola que vendeu para ele. Agora vamos falar da sua holding, porque até agora a gente falou de compra, né? Não, vou continuar falando de compra, peço desculpa. Vai continuar falando de compra. Agora a gente vai comprar um imóvel. Nós temos duas propostas de imóvel. Só que você é uma holding, você é contribuinte de BS-CBS. Você quer comprar um imóvel, você tem duas propostas. R$ 500.000 de um vendedor que não é contribuinte de BS-CBS ou 515.000 de um vendedor que é contribuinte. E ele fala que nessa venda tem um crédito de R$ 25.000 de BS-CBS. Alguém quer chutar? Qual que é melhor? Se ninguém vai chutar, eu falo. É a segunda opção. Oi? Ah, tá. É a segunda opção. Por quê? Se a sua empresa é uma contribuinte BS-CBS, ela vai pagar 515, mas vai receber 25 de crédito. O seu custo real é 490. 515 menos 25. Para uma empresa contribuinte, essa opção é melhor. Ah, mas e se eu sou uma pessoa física? Eu não sou contribuinte. Qual que é melhor? A primeira. Porque a pessoa física não tem crédito, mas ela tem que pagar todo o valor que foi oferecido. Então, olha, isso significa que tanto para pessoas físicas quanto para holdings, quando for comprar um imóvel, quando for comprar qualquer produto, vocês vão começar a olhar se quem está te vendendo é contribuinte BS, CDS ou não. Porque quem for contribuinte provavelmente vai te oferecer um valor um pouco mais caro. Quem não for, provavelmente, eu falo provavelmente porque depende da organização e planejamento financeiro da empresa também. E se a empresa não for contribuinte, você paga um pouquinho mais barato. Ok? Se tiverem dúvida, por favor, falem comigo aqui, estou à disposição, tá? Continuando a falar de holding, agora vocês querem alugar um imóvel. Olha, agora quem vai pagar o aluguel para você é que está preocupado se você é contribuinte ou não. E lembrando para todo mundo, quem é contribuinte BS-CBS? Falando de empresa, toda empresa no lucro real e lucro presumido é contribuinte. No Simples Nacional, em regra, não é, mas a empresa pode decidir ser, pode optar ser contribuinte. Então, se o aluguel, que antes era de 8.000, agora pode ser de 7.700 mais 8%. Lembra que a alíquota na locação é de 8%, que ele te falou? Está aqui. 7.700 mais 8% é igual a 8.300. Nesse cálculo, oi, Flávia. Flávia? Estou vendo a mãozinha levantada. Vou continuar então. Oi, desculpa, é porque não estava conseguindo desativar Ah, o meu tá. mudo. Por favor, é porque eu gostaria de saber se quem já é pessoa jurídica, aí se aplica o mesmo que você está falando para a holding, quem já é o proprietário pessoa jurídica, ou a holding tem alguma vantagem a mais, ou eu posso encarar isso tudo que você está falando para a holding, para mim que sou pessoa jurídica, mas não sou holding. Quando eu falo holding, na verdade, eu posso falar qualquer pessoa jurídica contribuinte. Então, minha Ah, tá, pergunta para você, Flávia, é: a sua empresa está no Simples Nacional ou lucro presumido? presumido. Presumido? Então, sua empresa Isso. será contribuinte obrigatoriamente. Então, você pode Então, não colocar me, holding pela sua empresa aqui. eu posso Pode sim. trocar pela minha empresa. E aí, para mim, teria vantagem pensar em holding? Vamos lá. Aí Holding é seria outro aquela empresa assunto, que né? administra patrimônio próprio. Não tem problema, não. Holding é aquela empresa que administra patrimônio próprio.
A sua empresa, eu imagino que a atividade principal dela não é essa. Você tem uma outra atividade, certo? Não, a única atividade dela é administrar os imóveis, só. Ela é basicamente uma holding. Sua empresa é uma Isso. holding, tá? Entendi. Tá, joia. Muito obrigada. Lembra que eu falei que holding é um termo mais coloquial para uma empresa que administra patrimônio próprio? Sua empresa é uma holding patrimonial, Entendi. tá? Ok, muito Então, aqui você não obrigada. precisa nem substituir, a sua holding mesmo. Você Tá, já tem uma joia. holding. E o programa da Receita 2026 já está pronto para a gente fazer essas simulações? Já está disponível para baixar? Para emitir nota fiscal? Sem dúvida. Chama Não, emissora não, nacional. não, eu falo assim, Ah, o programa de imposto de renda para a gente fazer as simulações de quanto pagaria e tal. Você sabe se ele já está não. pronto para baixar? Não, né? Não existe programa de simulação, eu acho que nem vai existir, para ser sincero. É com o contador. Entendi. Tá, Se joia. você tem uma empresa, Obrigada. imagino que você tem contador, certo? Tenho. Marca Tenho. uma reunião com ele. Lembrando que Tá, joia. 2026, nada, tá zerado. Começa só em 2027, Tá, ok. Muito obrigada. tá bom? Sem problema. Então vamos falar de um aluguel aqui, que antes era de 8 mil, agora pode ser, por exemplo, de 7.700 mais 8%. Chegou a 8.300. Ó, nesse cálculo aqui, a gente está falando, eu fiz um cálculo para a sua empresa ficar com um custo tributário bem próximo do que já seria antes da reforma tributária. Isso significa que agora o novo preço do seu aluguel é de 8.300 para ficar com o mesmo custo? Sim, estamos falando de uma leve inflaçãozinha aí, principalmente para toda empresa no lucro presumido. Eu acredito que em 2027 até 2033 vamos ter uma leve inflação acima do que a gente tem hoje. Por causa disso, que a maioria das grandes empresas do Brasil vão todas contribuir com o IBS e CBS e vão repassar esse custo, com certeza. Vamos lá. Agora, em vez de 8 mil reais, você está oferecendo o mesmo aluguel por 8.300. Se você tiver um inquilino pessoa jurídica, teve redução, porque por mais que ele esteja pagando 8.300, ele tem 8% de crédito. Na verdade, então ele está pagando 7.700, porque ele está pagando 8.300 e ganhando R$ 600 naquele split payment da conta do governo. Já o inquilino pessoa física não contribuinte, para ele teve aumento, que ele paga 8.300 e não tem crédito nenhum. Ora, possibilidade de planejamento tributário? Existe. Vai muito caso a caso, isso é bem específico, não é para todo mundo, mas pode ser que você possa deixar parte dos imóveis numa holding, parte na pessoa física. Porque na pessoa física você consegue alugar 8 mil e na holding a 8.300. Você ganha as duas vantagens. Você passa a alugar 8.300 para as pessoas jurídicas e 8 mil, ou proporcional, claro, estou falando de um valor fixo qualquer, e 8 mil para a pessoa física. Os imóveis que podem ser alugados para a pessoa física, deixa na sua pessoa física, por exemplo, até um valor que não te transforma em contribuinte, óbvio, por isso que eu falo que cada caso é um caso. E na pessoa jurídica você deixa os imóveis que, por exemplo, vão ser alugados para empresas, lojas em geral. É uma possibilidade de planejamento, ok? Agora que vocês estão entendendo o split payment e como funciona o crédito, vamos falar um pouco mais do crédito na holding ou em qualquer empresa no lucro presumido, no lucro real. Tá bom? Igual a Flávia falou, qualquer empresa no lucro presumido ou lucro real, troquem aqui holding por empresa contribuinte. Tá bom? Lembra que eu falei que as holdings pagam aí de 11% a 16%, mas pode ser até menos que 11%? Pode mesmo. Por quê? Tudo que a empresa paga, desde que ela compre de outra empresa contribuinte, ela ganha crédito. Então, agora, você que tem uma empresa no lucro presumido, você vai dar preferência de comprar tudo o que for possível de outras empresas contribuintes. Porque quando elas gerarem nota fiscal para você, você ganha crédito na hora no split payment, na hora do pagamento. Para isso entra taxa de administração. Comprou imóvel, tem crédito. Comprou veículo, compra na holding, não compra na pessoa física. Para quem tem holding, acabou comprar carro na pessoa física. Você vai comprar agora só na jurídica. Esse assunção de custos de inquilinos, ele é bem específico e é bem muito, ele é mais difícil e mais raro de acontecer. Mas, se você tem uma holding que tem vários imóveis, você pode, por exemplo, assumir alguns custos de inquilinos e cobrar deles para isso. Porque quando você fizer isso, você ganha crédito. Então, por exemplo, falei aqui exemplo de uma portaria de um prédio. Se você contrata uma empresa que faz a portaria do prédio, você ganha crédito de IBS dele. Ao colocar esse valor no aluguel, vamos supor que você tenha ganhado um crédito aí, porque lembra que a alíquota do IBS-CBS é de 26%, mas vocês pagam com uma redução de 50%, aliás, de 70%, vocês compram a 26% e vendem a 8%.
Isso significa que vocês podem comprar um serviço ganhando crédito de 26%, vender esse serviço pelo mesmo valor que vocês estão pagando e ganhar toda a diferença de crédito para vocês. Ou seja, vocês podem reduzir custo para o inquilino de vocês, alguns custos, principalmente de prédio, certo? E ganhar dinheiro com isso. Eu vi esse termo e eu concordo. A holding, especificamente a holding, porque ela tem uma redução de 70% do CBS, é uma máquina de ganhar crédito de IBS-CBS, porque ela compra 26, vende por 8. Ela ganha 18% de todas as compras que ela faz, caso ela consiga comprar para alguém e vender para essa mesma pessoa. É um caso mais raro, depende de um contador que vá saber o que sabe o que está fazendo com vocês, mas e depende também da Letícia dar o ok, porque às vezes ela pode ir lá e falar, não, isso aí não, faço não, tá errado. Esse é um caso bem mais complexo, mas que é possível. Eu falei que tem uns verdes, tem verde aqui daqui para frente. Existem, a gente falaram que ia sair uma legislação nova complementando todo o IBS-CBS na sexta-feira passada, dia 12. Não saiu. Então estamos aguardando. Mas estão falando aí de possibilidade de saque do crédito de IBS-CBS. Então vamos supor que você comprou um carro, aquele mesmo caso do carro de 100 mil reais. Comprou por 110, pagou 110 por causa do IBS-CDS. 10 mil foi para sua conta, lá na conta do governo, vinculado ao seu CNPJ. Existe gente falando, gente do governo, legislativo, tá? Não é qualquer um, não. Falando que você vai poder, ao invés de só usar esse dinheiro da conta para pagar imposto, você pode sacar ele. Você faz o pedido, em 30 dias ele vai para sua conta corrente. Então, olha só, crédito pode ser que signifique dinheiro na sua conta. No pior dos casos, ele vai ser usado para gerar crédito para você pagar menos imposto. Então, ele vai acumular dinheiro, em vez de pagar imposto, você usa o dinheiro dessa conta. Mas tem gente falando que você vai poder sacar. Então, crédito pode muito bem significar dinheiro na sua conta corrente, 30 dias depois. Comprei um carro. Eu sou uma pessoa física, paguei 110, perdi 110. Eu sou uma pessoa jurídica, paguei 110, daqui a um mês tem 10 mil na minha conta. Gastei só 100. Beleza? Então, lembrando, a holding já vale a pena hoje, antes da reforma tributária. Grande redução de tributos. Após a reforma, eu falo independente da reforma, daquela resposta do TBI, daquele processo do STF, a holding vai ser praticamente inevitável para todo mundo que se tornar contribuinte e vai ser muito atrativa, mesmo para quem não é contribuinte e tem renda aí acima de 5, 7 mil reais total, incluindo locação. Comecem a pensar nisso em 2026, com mais seriedade, porque eu acredito sinceramente que no Brasil vai explodir de holding em 2026, principalmente se aquele processo sair. E lembrem, percebam, sempre se falou de holding no Brasil, historicamente, foi para quê? Proteção patrimonial. A gente ouve blindagem patrimonial, mas blindagem não existe de verdade, não. A gente fala de proteção. Proteção patrimonial, planejamento sucessório. Isso já existia já há muito tempo, já tem muitos anos que se fala disso. Agora a gente fala de planejamento tributário também. A holding vai ser lugar comum no Brasil a partir do ano que vem. Ok? A partir de agora eu volto para Letícia, que Todo aqui já mundo é com ela de pensa, novo. essa questão da holding, gente, é uma situação que, a princípio, nos parece a melhor opção, mas é muito importante lembrar que cada situação é uma situação e cada um tem que analisar a sua situação com muito cuidado. Coloquei esses 4 círculos, que eu acho que são 4 pontos que a gente tem que fazer uma análise antes de definir por uma holding. A viabilidade fiscal, então, se o ITBI ficar, né, se ficarmos imunes do ITBI, vale a pena? Pode ser que sim. Análise técnica, o valor do imóvel e o perfil sucessório. Como que você vai avaliar isso? Você tem que pensar no seu cenário todo patrimonial, porque na hora de definir por uma holding, a gente não está falando de um imóvel só, de 2 imóveis só, de uma pessoa só. Essa pessoa pode ter em mente o seguinte: não, a minha empresa eu quero mantê-la como administração minha e depois quero passar para os meus filhos, que vão passar para os netos. Mas dos meus filhos, eu tenho um filho que ele é muito mal casado. É casado com uma moça que é doida. Eu não quero que ela tenha acesso ao patrimônio da família. Como é que eu vou fazer?
para blindar esse patrimônio? Como é que eu vou fazer para proteger esse patrimônio nessa holding? Ou não, eu quero colocar nessa holding uma cláusula de incomunicabilidade e inalienabilidade dos bens para a gente garantir que eles não vão ser desvirtuados. Ou não, essa holding vai servir para mim exatamente para fazer o meu planejamento sucessório. Eu vou evitar de ter que fazer uma doação, de pagar o ITCMD, e a gente lembra que o ITCMD, gente, é o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação. Se a gente faz uma doação em vida, óbvio que é em vida, ou morre no inventário, hoje a gente tem que pagar o ITCMD de acordo com a alíquota do Estado. Existe uma tendência dessas alíquotas aumentarem. E também vai ser mais um ponto para a gente repensar o que vale mais a pena, eu pagar o ITBI, constituir a holding, ou fazer uma doação e pagar o ITCD. Ou, dentro desse cenário, garantir que a minha filha, que é mal casada, não entre como sócia dessa holding, ou colocar meu filho como sócio e excluir o cônjuge de participar especificamente desse negócio. Então, são situações que vocês têm que pensar no planejamento sucessório, o que que eu quero da minha empresa, o que que eu quero do meu patrimônio, dos meus bens, o quanto que isso custa para mim hoje, o quanto que isso vai custar durante os anos, porque você vai ter que administrar essa empresa durante anos. Quanto que isso vai custar por mês? Vai ser melhor a médio e longo prazo criar holding ou manter do jeito que está? Ou, como o Alberto falou, quem sabe um planejamento híbrido, parte como holding, parte não. Então, cada um de vocês aí que pensa sobre isso tem que contratar ou já tem o seu próprio contador para fazer um estudo tributário. Depois desse estudo tributário, levar para um advogado de confiança para que ele coloque no papel a conclusão aí de uma criação de uma holding, de uma alteração contratual, enfim, do que vai ser o esquema sucessório aí, o planejamento empresarial que vai ser concluído dentro do patrimônio de cada um, tá? E aí, Letícia, oi, o filho mal casado, a filha mal casada é mais comum do que imagino. sim, O sim. tio que quer dinheiro da família, ih, tem demais. Ou às vezes um filho que tem alguma deficiência, que precisa mais que os outros, que ele tem que ser protegido, né? Ou pessoas que já são casadas em separação de bens, porque tem uma idade avançada. Tem várias situações aí de regime de bens de casamento que tem que ser analisadas também, para decidir sobre isso. Aqui, Alberto, eu queria só três pontinhos, que tinha uma pergunta aqui no chat, salvo engano, foi da A Gláucia. Gláucia. Isso. Como fica para quem não se encaixa nas novas alíquotas, Alberto? Você está sem áudio, Alberto. De tirar. Para quem não se encaixa nas novas alíquotas, eu imagino que ela está falando de quem não é contribuinte. Continua normal. O que vai alterar é só a nova lei que o Lula soltou aí 3 semanas atrás, da nova tabela do imposto de renda. Até R$ 5.000 isento de imposto de renda. De 5.000 a 7.300 vai subindo devagarzinho. A partir de 7.300, 27,5% de tributo a pagar. Isso já a partir do ano que vem, tá bom? Então, quando eu falo ano que vem, é a declaração de imposto de renda de 2027, referente a 2026. 7.300. Entendido, Glaucia? Certinho? Acho que a Só mais Glaucia uma não coisa. está aí, Para gente. quem não é contribuinte, é isso mesmo. Tá. Porque tem talvez o caso da pessoa que ganha mais de R$ 50.000 aí, vai entrar o imposto de renda sobre altas rendas também. Aí é outra história. Entendido. E aí tem uma outra pergunta aqui, Alberto, muito até interessante que a Cássia me mandou no privado, que uma cliente mandou para ela, que é o seguinte: o cliente ele tem imóvel em Eunápolis, na Bahia, e em Patos de Minas, mas a sede da empresa dele é Belo Horizonte. Onde que ele Uhum. vai pagar o IBS? No local do imóvel, na locação desses imóveis, que ele aluga em Eunápolis, na Bahia, ou em Patos de Minas, ou na sede da Hein? empresa que aluga esses imóveis? Como é que levanta a mãozinha aqui? Ou é só falar? Oi? Eu acho que tem. O IBS, porque em tese a gente tinha que considerar no ISS, que não é um imposto, né, que vai ser extinto, Uhum. muitas vezes considerava pelo serviço a sede da empresa. E agora o que eu entendo é que o IBS vai ser aplicado no local de destino do serviço. Então, se a locação é em Eunápolis e em Patos de Minas, você vai usar o IBS do estado da Bahia e do estado de Minas. É isso? Isso mesmo. O imposto vai ser, mas isso é importante dizer.
você vai emitir a nota fiscal, porque isso é, talvez seja importante dizer, holdings e quem recebe, quem é contribuinte IBS a partir do ano que vem, então já vale para janeiro, tá? Então, acho que foi a Flávia que tinha perguntado antes. Flávia, sua holding tem que emitir nota fiscal a partir do mês que vem, tá? Holdings tem que emitir nota fiscal. Quando você emite a nota fiscal, você vai colocar o local de prestação de serviço, que é o local do imóvel. Por que isso é importante dizer? Porque quando sua empresa for pagar imposto, ela vai pagar a guia de imposto do mesmo jeito, é uma guia só. Vai ser gerada uma guia só. Porém, internamente, o governo, o estado e o município vão dividir esse tributo para mandar o que é IBS para as cidades onde está o imóvel. Então, a própria empresa não tem que se preocupar tanto para quem ela está pagando. Ela só tem que emitir nota fiscal corretamente. Depois, internamente, o estado e o governo vão dividir esses tributos entre as cidades que deveriam ser. Então, você não paga imposto lá na cidade. Você paga imposto aqui. Você só emite a nota fiscal colocando o local do imóvel. Simples assim. E aí, aproveitando, uma dúvida que pode ser que pareça, Lourdes, é porque as pessoas que são contribuintes IBS e CBS, elas têm que emitir a nota fiscal. E aí, como é que vão ficar os locadores dos imóveis que são contribuintes IBS e CBS e são administrados pela Ximenes? A Ximenes vai poder emitir essa nota fiscal para eles? Como que vai funcionar esse fluxo para que os clientes saibam como conduzir, Lourdes, com você isso e como chegar aí né, na carga tributária certa, alinhado com a imobiliária? Naturalmente, é Tá. sempre... Lourdes, vai falar? A Flávia levantou a mão. Deixa eu responder só essa pergunta da Letícia aqui, então, porque isso é importante. Imobiliária, gente, imobiliária, muitos locadores que têm holding, é muito comum a pessoa ter uma holding e não ter realmente um escritório, vamos dizer assim, um pessoal que presta serviço para eles. Sim, holding tem que emitir nota fiscal. E eu entendo que a imobiliária não é a empresa correta para emitir, é o contador. Por quê? Para emitir nota fiscal, a empresa tem que ter seu certificado digital. Ela tem que entender qual que é a tributação da sua empresa. Isso é serviço de contador, não é de imobiliária. Então, assim, a imobiliária talvez possa cobrar a parte para isso, se ela tiver conhecimento. Eu acho que nenhuma vai fazer isso. Nenhuma. Converse com o seu contador. Ele provavelmente vai te cobrar, tá? Ou se você conseguir um acordo bom com ele, você consegue. Você consegue colocar aquele limite para você. Mas eu entendo que o profissional correto para emitir, se não for o seu administrativo da sua empresa, caso você não tenha, é a contabilidade. Flávia, se você É, quiser perguntar, você tem que retirar o... Oi, Lucas. hoje a gente emite a nota da taxa de administração para o locador. Isso continua normal, né? Normal, normal. Isso continua. Porque Eu são estou duas notas, preocupado. Lourdes. Você tem que lembrar da nota da administração locador imobiliário e agora vai existir a nota relação jurídica locador-locatário. Que Isso. é o locador que vai ser o responsável por essa emissão. Exatamente. O locador é que tem que emitir Proprietário. Isso o aí. locatário, tá? E aí ele tem que ser Ok, instruído pelo contador dele. Você vai mandar para ele o demonstrativo de valores do que foi recebido, o que foi descontado. ok. Eu só Sim. não entendi o seguinte, desculpa. Pode falar. Eu recebo o aluguel. Eu tenho que Uhum. emitir nota, eu não presto serviço, eu apenas recebo o aluguel. Eu tenho que emitir Sim. nota fiscal de quê? Nota fiscal de aluguel. Antes não existia. Até esse mês, dezembro de 2025, não existia nota fiscal de locação. A partir de janeiro existe Ah, uma nota fiscal de renda de locação específica, tá? mas então todo aluguel que eu receber, eu vou ter que emitir uma nota fiscal? Mas isso Sim. é só, desculpa aí, Parece. desculpa Oi? intrometer, mas isso é só para quem é contribuinte, ou quem não é Só para quem é contribuinte. contribuinte, exatamente. Mas para quem é que eu tributo? Então, para todo aluguel que eu recebo, eu tenho que emitir uma nota fiscal? Sim. Se você tem 3 aluguéis, são 3 notas fiscais por mês. Dito isso, é muito, muito simples de fazer. Se você for fazer, por exemplo, uma quantidade, igual eu falei, 3 notas fiscais, você vai demorar literalmente 5 a 10 minutos por mês. Primeiro mês você vai precisar de um pouco mais, meia horinha ali para entender como é que funciona. A partir disso, 5 a 10 minutos. E para quem tem muita nota fiscal, no pior dos casos, é um sisteminha que faz tudo automático para eles, mês a mês. É mais simples do que parece.
Mas aí, no caso, eu teria que ser o meu contador, né, que vai emitir essas notas fiscais. Se você não tiver um administrativo, passa para ele, Entendi. Tá joia, obrigada. sem problema. Aí eles têm que encaminhar essa nota para a imobiliária encaminhar para o inquilino? Não, não, isso não é Não. necessário, não. Tinha um senhor aqui que tinha perguntado e aí ele fechou depois a. Você sabe quem é, Guilherme? Voltei para a tela normal aqui, tá? Enfim, gente, alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? É um assunto super complexo. A gente quer sempre trazer da forma mais clara e objetiva possível. Espero que a gente tenha, pelo menos, né, ajudado a clarear aí. Mas é um assunto que vai. Doutora Letícia, desculpa, eu Oi, tenho só uma última pergunta. pode É falar, porque fala. na sua apresentação inicial, você falou assim, se vocês forem no programa da Receita 2026, vocês vão ver o que está vinculado ao seu CPF, você falou uma parte assim. O O programa CIB, da que é o Receita. cadastro imobiliário, que é como se fosse o Ah, CPF do tá. seu Não é, imóvel. não é o programa de imposto de renda, não, né? Que eu até assustei. Não, Falei, será que já tá? Ah, tá. Tá joia. Obrigada. CIB, que é o número que vai estar cadastrado lá, Uhum, ok, entendi. tá? Obrigada. Eu tenho mais uma pergunta, por favor. Pode É, Pode ser falar. mais queria três, mais queria cinco, estou à agradecer disposição. aí Quem está a falando? Paulo Ribeiro. Bom, Oi, Paulo. Queria agradecer aí a explicação, que foi muito boa, tá? E eu não sou contribuinte, tá? Mas eu tenho alguns uhum. imóveis em investimentos, tenho imóveis em outras imobiliárias que não atingem os 240 mil. Tá rolando uma notícia aí que é importante registrar os contratos no cartório até 31 de dezembro, sobretudo aqueles que são antigos, para que permaneçam, eventualmente, uma garantia da legislação atual. Isso é verdade? Vale a pena? Tem que ser feito? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Veja bem, isso é um assunto que a gente tem discutido bastante, eu e o Alberto, porque no texto da lei, a lei fala que, de fato, o contribuinte ele tem que, nos contratos de locação não residenciais, ou seja, comerciais, no artigo 487, ele teria que ter os contratos por prazo determinado, ter os contratos com assinatura ou física, com firma reconhecida em cartório ou através de plataforma digital, e que os contratos estejam ou registrados em cartórios de títulos e documentos ou disponibilizados para a Receita Federal através do comitê gestor desses contratos. Disponibilização não existe ainda. Não tem nem como Então, fazer. quando a lei fala do registro, Paulo, ela coloca como um registro ou a disponibilização para a Receita. Se a gente fizer o registro hoje, se pegar uma administradora qualquer, a própria Ximenes, e registrar todos os contratos que ela tem comerciais, né, não residenciais, o custo vai ser enorme e pode ser em vão. Porque o comitê que ainda está para ser regular, para ser formado, que vai regulamentar essa disponibilização dos contratos, pode chegar e falar: não, não precisa de registro, não. Só me manda aqui através de um link no site da Receita Federal que está tudo certo. Então, como a própria Receita atrasou a criação desse comitê e não disponibilizou ainda o acesso para disponibilizar, né, esses contratos lá, a gente Uhum. tem ponderado em esperar um pouquinho, não se preocupar com esse registro ainda. Vamos ver o que que vai acontecer, vamos esperar um pouco a poeira baixar, o ano virar, para a gente poder tomar aí outras providências em relação ao registro do contrato. E mesmo assim, né, Letícia, a gente está falando isso só para quem é contribuinte. Porque isso é Exato. para quem é contribuinte deixar de contribuir, aliás, porque o IBS-CBS vai substituir o PIS/COFINS. Então, isso é para quem é contribuinte e quer, ao invés de pagar qualquer alíquota de IBS-CBS que vier em 2027, 2028, pagar 3,65%, que é do PIS/COFINS. Se você não é contribuinte, não tem holding, não se aplica de forma alguma, não precisa se preocupar nem com o registro em si, Ok. Tá bom. Muito tá bom? obrigado. Obrigado. Tá bom. Sem Eu problema. tenho uma pergunta aqui. O Eduardo, Sim. Oi. Eu gostaria de saber se essa apresentação que vocês fizeram aí, esse PowerPoint, a gente vai poder ter acesso, vocês podem enviar isso para a gente. o Guilherme que vai falar isso para mim, eu acho que ele está gravando. A gente está gravando, inclusive, também a vídeo, a gente vai disponibilizar depois para todo mundo, tá, Eduardo?
Ah, excelente, melhor que só a apresentação, ter todas as explicações de voz aí, muito bom. E eu Problema. queria fazer uma pergunta aí para a doutora Letícia. Bom, eu não conheço muito bem todos que estão falando aí. Vocês são advogados que prestam serviço para Ximenes? O Sim, escritório? nosso escritório é aqui do Barbosa Castro Mendonça, advogados associados. A gente presta serviço para Ximenes, assessoria jurídica aí do direito imobiliário, civil, empresarial. E o Alberto é da E área de contabilidade. nós somos Antunes E, e- Contábil. A gente é especialista no setor imobiliário em Belo Horizonte. tá, perfeito. E vocês também têm experiência Bom, já vi que tem experiência em toda a fiscalidade no Brasil, mas também na fiscalidade internacional, porque eu sou brasileiro, não residente fiscal no Brasil, então eu gostaria depois de pegar um contato com vocês para ter uma conversa mais específica, dedicada para o meu caso. Sim, Sem problema. podemos Tá marcar, bom. sem problemas, Eduardo. Eduardo, você Eu pode. ligo para e pego a Isso. referência de vocês? Pode entrar em Tá. contato comigo, Eduardo, que aí eu passo para você o contato direitinho deles. Guilherme Para mim, Aguiar, como é que a situação é a mesma. Sou não residente fiscal no Brasil e também tem várias dúvidas com relação a isso. é? Todo mundo fugindo do Brasil, gente, que isso? Por que Não, será, né, gente? Que tá todo não, mundo querendo fugir mas, daqui. mas eu estou em Belo Horizonte hoje. Não, eu já saí tem Tá bom. mais de 25 anos. Então, Eu também. Deixa eu pegar o contato do Guilherme aí para eu poder ligar, para Pode ser depois marcar. 31 98808 7741. Ok. ok, Tá ok, obrigado. Guilherme. Muito obrigado, viu? Obrigado, Eduardo. Mais alguma dúvida, gente? Aproveita a gente aqui, Não. estamos à disposição. Aí depois eu vou lá para discutir de números com o Alberto aí também, que eu gosto de matemática também. Vai dar uma boa conversa. Boa, muito bom. Letícia, eu tenho uma dúvida aqui. Até não sei se foi você, se foi o Alberto que disse. Nesses contratos em que o proprietário autoriza um terceiro figurar como locador, isso altera na nossa forma de atuar aqui, né? Como que a gente faz? Continua mantendo só uma autorização no contrato de prestação de serviços, inclusive com o proprietário e o locador, nesse caso, assumindo a responsabilidade pelos tributos, etc. Eu acho que agora é o momento de você fortalecer o argumento de risco deles serem fiscalizados, né, Vitória? Porque a ideia é que o cerco vai fechar mais. Então, se eles estão fazendo dessa forma, que eles tenham depois uma justificativa, caso a Receita autue, para falar, não, meu filho que recebe, mas o dinheiro vai para a conta dele. E ele usa esse dinheiro para pagar X coisa. Porque a maioria dos casos que a gente vê, ele usa o nome do filho, mas o dinheiro vai Ele para a que conta do recebe. próprio proprietário. E aí é uma Sim, enganação, né? E essa enganação vai ser pega, porque a Receita e o Banco Central estão conversando muito. Então é importante que eles estejam alertas sobre os riscos e a Ximenes continuar declarando na DIMOB exatamente como é feito. Proprietário X, locador X, locatário, e o dinheiro para onde vai a conta para qual vai o dinheiro. perfeito. Tem uma cláusula que a gente já até sugeriu, Vitória, não sei se a gente se já tem aí, não sei se você já fez essas mudanças, mas para incluir nos contratos de prestação de serviço sobre essa questão da reforma tributária, adaptação às regras, Sim. eventuais riscos, Sim, já tá? incluímos já. E aí Uhum, a gente fez uma coisa mais genérica, por quê? Porque ainda é um processo, né? A gente ainda não tem nada definido 100%. Então vamos deixar amplo, nos proteger, e à medida que as coisas forem aparecendo e acontecendo e Vai forem ajustando. regulamentadas, aí a gente coloca a cláusula já mais definitiva. perfeito. Ok. Mais alguma dúvida? É só uma última. Para ter esse crédito tributário, basta eu contratar uma empresa que já recolhe o IBS-CBS e apresentar a nota fiscal. Eu não tenho que fazer a retenção, é ela que faz, eu só apresento a nota fiscal Não que ela tem. já recolheu? Exatamente. Não tem nem que apresentar. Quando você contrata uma empresa que é contribuinte, quando você paga ela, lembra que eu falei do split payment? Você pagou Sim. R$ 100 na compra da padaria.
Padaria provavelmente é Simples Nacional, mas vamos dizer que não. Vamos falar que ela é contribuinte, tá? Você pagou R$ 100 numa conta de padaria para um lanche que você fez um dia. Esses R$ 100 foi 90 para a padaria, 10 para a sua conta, que está lá. Então, ao você Ah, pagar o valor, ele já está vinculado à nota fiscal. Esse valor vai para o split payment na hora, e quando você for pagar tributos, você usa esse valor na conta para compensar. Então, é tudo tá, já não é igual automático. que. Você não tem que depender de ninguém reter o valor para você e pagar para você. Isso foi um grande avanço nessa reforma tributária, inclusive, Eu não de tenho, não não é igual ficar aqueles dependendo de tributos. quem retém e pagar para você. Entendi, não é igual aqueles tributos municipais que eu que tenho que recolher, né? Não. Ele aparece na nota do prestador, mas eu tenho que recolher. Esse Não, não. ele aparece na nota, Ah, mas quem está pagando, paga tudo e a sua parte vai para uma conta sua depois. tá joia. Muito obrigada pela apresentação, Ô, gente. Boa Flávia, a tarde. grande pegada desse split payment que eu fiquei pensando, Alberto, é o seguinte: esses créditos que vão para essa conta, se não utilizados, como é que vão ficar? O contribuinte vai ter esse dinheiro de volta? O contribuinte vai poder guardar isso por quanto tempo? Esse valor vai ser atualizado de alguma forma? Em questão de atualização, boa pergunta. Eu acho que se for atualizado, vai ser atualizado igual é hoje no FGTS. Há uma atualização ridícula, muito ruim. O quanto antes usar, melhor. Dito isso, com certeza crédito acumula. Se você não utiliza ele inteiro no mês, ele vai acumular para meses seguintes e vai ficar acumulando. Imagina uma empresa que tem muito custo e só dá prejuízo por muito tempo, para depois ter uma renda grande. Chutar, por exemplo, uma fazenda de eucalipto. Passa 2, 3 anos aí tendo só custo para depois vender. Nesse caso, vai só acumulando crédito ao longo dos anos. Normal, sem problema. Inclusive, pode ser elemento para vender uma empresa a um custo maior, por exemplo. Se eu tenho uma empresa que tem um crédito muito grande acumulado, eu posso vendê-la para outra empresa que quer utilizar esse crédito. Isso vale dinheiro mesmo. Exato. Aí. E uma dúvida minha, gente. O CIB só o proprietário vai conseguir ter acesso, né? Não, CIB é um CPF, como se fosse um CPF. É. Todo imóvel tem um e é público. Mas eu falo assim, por exemplo, a Ximenes não vai conseguir acessar o CIB dos imóveis que ela administra, né? O proprietário que vai conseguir acessar pelo gov.br, pelo que eu vi, né? Isso é É, O isso. descomplicado. CIB não é um programa, CIB é um número. Sim. Não, eu falo assim, Então você porque não pelo que eu acessa, vi, entendeu? a pessoa vai ter que fazer o login no gov.br para pegar o extrato, que no extrato vai ter o CIB. Qual que é o Exato. código? Isso que eu estou falando. Lá tem o CIB, lá tem um número. Agora, o login no gov.br, cada um tem o seu, naturalmente. É, Os é proprietários que vão ter que informar para a gente. isso aí. Isso aí, E perfeito. aí eu falo o seguinte, Guilherme, Vitória e Lourdes: quem não está desesperado está desinformado. Porque é muita mudança, muita coisa aí para a gente ver. Quem puder contribuir, mandar artigo, notícia, legislação, vamos trocando sempre figurinha, conversando, estudando juntos, aprendendo juntos, para a gente conseguir vencer. E pra, em 2033, isso tudo ter passado de uma forma leve, né, para o mercado também Tranquilo. não sofrer É, eu, tanto com isso. eu acho que leve não vai ser, não. Mas a gente tem que então enviar para a Ximenes esses CIBs? Sim. Depois nós vamos fazer essa solicitação para todo mundo, tá, Flávia? Se não se importarem de eu fazer um lembrete final, ano que vem é ano de eleição. A gente vai votar aí em presidente, governador, senador e Nada. deputado. Deputado federal, deputado estadual. Deputado estadual também. Todos esses têm poder sobre BS, CBS, a reforma tributária. Inclusive, 2026 é um ano de teste e também ano de eleição. Boa coincidência. Votem sabendo em quem estão votando, principalmente para quem vai ser afetado por tudo que vai vir na reforma tributária. É. Até porque, assim, na prática, essa reforma ela ainda pode ter algumas alterações, né, nesse período de transição, principalmente. Então, eu acho que vai servir muito como um teste, mesmo que não der certo, vai acabar sendo alterado até chegar no final de 2033. Então, assim, vai ser um período de aprendizado, de dificuldade mesmo, acho um pouco para todo mundo, toda coisa nova tem um caráter de dificuldade, Uhum. mas vamos fazer de tudo para que seja o mais tranquilo possível para todos, né? E aí aqui é um Mas primeiro então, passo mesmo para pensando exatamente nisso. ô Guilherme, mas então até para quem é pessoa jurídica vai ter que enviar esses CIBs? Eu nem sabia que isso Não, é existia, porque o CIBs. CIB, na verdade, ele é novo, né? Ele vai ser como se fosse um CPF do imóvel, tá?
Então, assim, por exemplo, aqui nós já decidimos que nós vamos utilizar o CIB, por exemplo, no próprio contrato de locação. Então, quando fizer o contrato de locação, vai ter o CIB do imóvel. Então vai Então, ser, assim, vocês vão inserir nos contratos já existentes, exatamente. né? A priori, sim, tá? Então, assim, aí a gente vai ter Pelo, que ver exatamente como que vai ser esse funcionamento. E aí, quando chegar o momento, a gente vai fazer essa solicitação para todos. porque você, igual você falou, vocês não conseguem, pela matrícula do imóvel, ter acesso a esses Não. CIBs, né? O CIB vai ser só pelo aplicativo que o proprietário vai conseguir ter o acesso. E ele já está disponível, você sabe? Já. Já. Já? Ah, tá. Ok. Tá. O Obrigada. Alberto, Oi. na hold que você deu exemplo aí, para carros, imóveis, terrenos, entram também aplicações bancárias? Podem entrar, sem problema nenhum. Ok. Apesar de que é discutível se vale a pena ter aplicação financeira na empresa ou na pessoa física. Às vezes, a pessoa física é melhor, dependendo do caso, fica mais barato, tributariamente falando. Ok. Ok. Tá? Ok. Flávia, você consegue o CIB no sistema, no e-mail que chama Sinter. Chama o quê? Sinter. Sinter. Sinter? Isso, SINTER. Aí você vai ter acesso pelo Gov seu. Ah, e cada imóvel tem um. Isso. Vou Mas mandar no se chat tiver aqui, tudo quer ver? cadastrado em seu nome, vai aparecer todos de uma vez. Tá, joia. Obrigada. Mandei no chat Nada. o link aqui. Obrigada, Alberto. Mais alguma dúvida, gente? Bom, Ok. então acho que é isso. Queria agradecer muito, Letícia, Alberto, pela ajuda, tá? E agradecer a todo mundo que participou. Nós vamos também disponibilizar essa vídeo, né, para todo mundo. E eu acho que, assim, como eu disse, vai ser um período, né, que toda coisa nova traz alguma dificuldade, mas podem contar conosco. Se tiver alguma dúvida, a gente vai tentar descobrir o que que é, resolver, conversar com a Letícia, conversar com o Alberto e tentar chegar para ajudar vocês a trazer a informação correta, tá? O mais importante é vocês saberem que nós estamos disponíveis para todos vocês para ajudá-los nesse período, tá bom? Ótimo. Eu que agradeço, Guilherme, o convite. Parabéns pela iniciativa aí. Acho que todas as administradoras podiam tomar essa iniciativa para os clientes não ficarem perdidos e desorientados. Bom demais vocês fazerem isso. E contem conosco aqui para a gente montar esse quebra-cabeça juntos. Combinado, Letícia. Ó, Um obrigado, abração. gente. Obrigado a Obrigado. todos. Fernando, que mandou mensagem aí no grupo agora. Obrigado. Obrigado. Um Boas abraço a festas para todos. todos. É Muita verdade. paz, muita saúde aí Feliz nessa. Natal e feliz Ano Novo, né, Isso para aí, todo mundo. Lourdes. Um abraço, gente. Tchau, Obrigado, tchau. Outro. gente. Até Tchau. mais. Até mais.